Hoje sabemos que dormir mal impacta diretamente na saúde do coração, a ponto da Associação Americana do Coração incluir o sono entre os 8 fatores para uma vida plena, que são boa alimentação, atividade física, não fumar, controlar o peso, o colesterol, a pressão arterial, gerenciar o açúcar no sangue e o sono de qualidade. Para falar sobre esse tema, principalmente em relação aos idosos, nós convidamos o Dr. Roberto Miranda, cardiologista. Dr. Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, estamos sempre às ordens. E a coordenadora geral do Departamento de Psicologia da SOCESP, Patrícia Perniciotti. Patrícia, muito obrigado por ter você por aqui também. Prazer é todo meu. Então, doutor Roberto, vamos começar por você. Por que o sono é tão importante para a saúde do coração e como ele age no sistema cardiovascular? O sono seria um momento de uma, entre aspas, ausência, né? Que a gente está sem estímulos, sem atividades aparentes. O sono é uma atividade, ocorre durante o sono muitas, vamos dizer, fases diferentes, mas que o sistema cardiovascular tem um repouso extremamente importante para ele, para o dia a dia, que já é agitado. A gente tem diminuição da pressão arterial, diminuição da descarga de vários hormônios, como adrenalina, etc. E tem uma diminuição do batimento cardíaco. A qualidade do sono não é só a quantidade, mas a qualidade também é extremamente importante. Então, quando a American Heart Association incluiu essa questão do sono entre os fatores primordiais para a prevenção cardiovascular, tem a ver com a quantidade e com a qualidade. E, para isso, no longo prazo, um sono de má qualidade ou de tempo muito curto está associado a maior risco cardiovascular. E quando a gente fala em risco cardiovascular, Luquete, a gente está falando, em geral, no risco de infarto, ataque cardíaco e no risco de derrame, o AVC. Patrícia, e como os aspectos psicológicos, como o estresse, que tanto impacta o nosso dia a dia, principalmente quem vive em Uhum. cidade grande, pode interferir na qualidade do sono? Perfeito. Então, a gente sabe já que corpo e mente não se separam, né? Então, quando a gente vivencia períodos muito picos de estresse no nosso dia a dia. Um dos sintomas do estresse, porque quando ele passa do tempo, quando ele se torna muito prolongado, quando ele dura a mais do que o necessário, porque é uma reação, na verdade, inata, mas quando ela se prolonga e começa a trazer, por exemplo, sofrimento para a nossa vida, ela começa a trazer diversos sintomas que tanto são emocionais quanto físicos. E um dos sintomas físicos é a insônia. Então, a gente vivenciando picos altos, se a gente não conseguir manejar bem esse estresse, a gente, se não tiver alguma causa orgânica, né, obviamente, por trás dessa má qualidade no sono, por trás da insônia, pode ser alguma questão emocional que a gente pode tratar, porque o estresse a gente, infelizmente, está exposto a ele, né, no nosso dia a dia, mas como a gente reage a ele, a gente consegue mudar. E aí vai Então, partir muito da nossa proatividade e das dicas que a gente vai passar aqui para vocês. legal. Doutor Roberto, então, como a Patrícia falou agora, o estresse, conforme a gente vai ficando mais velho, o impacto do estresse ele acaba aumentando, né? Porque a gente passa a ter filhos, passa a ter responsabilidades, passa a ter problemas no trabalho. O estresse realmente, o sono realmente, ele é pior entre os idosos do que entre os jovens. Os jovens dormem melhor do que os idosos na sua prática clínica, você constata isso? Bom, o estresse pode acontecer em qualquer fase da vida, não é porque o Uhum, indivíduo já está aposentado, já está em condições, vamos dizer assim, não tão exposto uhum, ao mercado de trabalho. Ele sim pode ter situações de estresse, tanto de ansiedade, né, um distúrbio de uhum. ansiedade, o estresse, como depressão. Esses fatores estão presentes em qualquer faixa etária.
Agora, Uhum. independente disso, Luquete, quando a gente tem o envelhecimento populacional, quando tem o envelhecimento do indivíduo, como uma tendência a sim uma piora, tanto na quantidade de sono como na qualidade do sono, que tende a ser mais fragmentado, mais entrecortado. Isso pode acontecer somente na característica do sono, mas com a idade se torna muito mais comum a presença de várias doenças que podem tornar o sono intermitente, o sono mais entrecortado. Um exemplo muito simples é a quantidade de vezes que é obrigado a levantar para ir ao banheiro, para urinar. Então, aumenta muito essa frequência. Mas também pode ser mais frequente as síndromes dolorosas, que o indivíduo deitado sobre um lado por um tempo aquilo acaba doendo, ele acorda, pode nem ter a percepção que era por dor, mas ele acordou. Se torna mais frequente a apneia do sono. E com a apneia do sono também pode acordar. Então, várias doenças podem colaborar com essa tendência natural, que é de ter um sono de menor quantidade e mais fragmentado. Vamos falar um pouquinho sobre solidão, Patrícia. A solidão pode interferir também no sono e como os idosos podem driblar, porque a gente sabe que muitos idosos às vezes vivem Uhum. sozinhos, às vezes vivem em Uhum. casa de repousos. Como que eles podem Uhum. driblar essa condição, a condição de solidão? Aí tem muito relação com o que o doutor mencionou, que é um outro fator emocional que pode afetar a qualidade do sono, que é a depressão. Né? Então, o isolamento, esse sentimento de solidão, que quando já estamos falando de uma depressão como transtorno mental e não mais a tristeza, o sentimento que todo mundo sente, né? Que também é inato. Quando já estamos falando de algo que se cronificou e que já precisa de um tratamento, né? Isso vai com certeza impactar. Inclusive, um dos critérios, né, para a depressão é justamente uma dificuldade de dormir, né? Então, o isolamento, a solidão, ele pode sim impactar na qualidade do sono, mas não pelo viés do estresse, mas muito mais pelos sintomas de tristeza que vem acompanhado desse sentimento de solidão. Então, pode sim, e uma estratégia que eu sempre digo é identificar, seja o idoso, ou seja em qualquer faixa etária, mas principalmente para os idosos, identificar quem que é o seu suporte, quem que é, de fato, sua rede de apoio. Muitas vezes pode ser algum familiar, mas pode ser também algum amigo, alguma amiga, né, algum outro parente, uma pessoa conhecida, às vezes o vizinho, e sempre ir regando essas relações, esses vínculos afetivos, como se fosse uma planta mesmo, para a gente não deixar morrer, porque são extremamente durante toda a nossa fase, todas as nossas fases de desenvolvimento, até a gente chegar na fase mais idosa, nós somos seres sociais. Então, essas interações, elas precisam continuar acontecendo para a nossa saúde mental e também para a nossa saúde física, já que a gente está falando justamente como impacta também na qualidade do nosso sono. Doutor Roberto, você Só, falou desculpe, sobre. Luquete, complementando, Por favor. A Patrícia colocou muito bem, mas só para destacar mais um pouco esse tópico que você levantou da solidão, isso com a idade se torna extremamente importante e é um fator de risco cardiovascular também, né? Então, Uhum, sim, sim. não só para um sono ruim, então esse tópico é importante, então preservar as relações que a gente pode Isso, ter e mais isso, importante do perfeito. que às vezes viver com alguém é conviver, né? Já vi gente que vivia na mesma casa que o filho, mas estava com tanta solidão como se morasse muito longe. Uhum, Perfeito, perfeito. perfeito. Você falou aí na resposta anterior sobre a apneia do sono, sobre a urina, sobre ter que levantar várias vezes, o idoso tem que levantar várias vezes para ir ao banheiro. Outros fatores de risco, como a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, eles também interferem na qualidade do sono, doutor Roberto? Em geral, esses fatores eles vão agir indiretamente. O sedentarismo, de fato, a falta o exercício é um ponto muito favorável para o sono. Então, em algumas pessoas, esse sedentarismo pode estar colaborando para um sono ruim.
A obesidade, o sobrepeso, através de outros mecanismos, né? Então, por exemplo, esse indivíduo sente muito mais calor. Então, a temperatura é um dos grandes motivos que faz as pessoas acordarem à noite, terem insônia, mesmo que ela não perceba. Agora, quem tem obesidade tem mais doença cardiovascular, quem tem obesidade tem mais apneia do sono. Então, esses problemas estão muito relacionados a outros que acabam levando para uma piora da qualidade do sono. Então, qualquer comorbidade pode atrapalhar. Então, doenças cardíacas, insuficiência cardíaca, da tal da dispneia paroxística noturna. O que é isso? Uma falta de ar súbita que acontece de madrugada, que o indivíduo senta, respira, melhora, pode nem ter consciência que está relacionado ao coração, e depois Uhum. ele deita e dorme de novo. Então, já tive caso no consultório de o paciente com o seu familiar vindo, olha, precisa dar um remédio para minha mãe para dormir. E, no fundo, era uma dispneia paroxística noturna por uma insuficiência cardíaca, e o tratamento não tinha nada a ver com dar remédio para dormir. Então, é fundamental a gente reconhecer o papel de cada uma dessas doenças associadas, porque o tratamento muda completamente. É aquela história de cada caso é um caso, né, doutor Roberto? Opa, totalmente. Patrícia, vamos falar de estratégias aí para driblar as noites mal dormidas. O que que funciona? Meditação, espiritualidade, sessão de terapia? De que forma os idosos podem usar essas possibilidades aí para terem uma noite de sono mais tranquila? Olha, a psicoterapia, quando o fator for algo emocional, é extremamente importante, né? Para justamente a gente lidar com o que é a causa dessa insônia. Se é o estresse, a gente, na terapia, fortalecer esse indivíduo, passando essas estratégias de fortalecimento interno mesmo, de recursos de enfrentamento, para lidar melhor com o estresse, por exemplo. Se a causa emocional já é uma depressão que se instaurou, para a gente poder, junto com a psiquiatria, também ter o tratamento adequado e, consequentemente, melhorar a qualidade do sono. Mas, independente da causa, sendo emocional ou sendo algo orgânico, a gente tem algumas estratégias que podem funcionar para todos os casos, né? Porque são práticas já reconhecidas, como, por exemplo, o mindfulness, né? Quando principalmente a causa é o estresse, uma das estratégias para a gente lidar com o estresse são essas práticas de relaxamento, de esvaziamento da mente, porque muitas vezes essa insônia é aquele momento que o seu corpo está exausto, está querendo descansar, mas você simplesmente não consegue desligar a sua mente. Você começa a repassar seu dia, e o que um disse, o que você deixou de fazer, o que ficou para amanhã. Aí vai. E quando você vê, o seu celular já está despertando novamente para um novo dia de trabalho e você não dormiu nada e não conseguiu recuperar a sua energia. Então, antes de dormir, essas práticas já ajudam a induzir o corpo a um estado de relaxamento. Então, associado também a isso, além dessa prática que funciona muito e já é cientificamente comprovado, né? Quanto menos estímulos a pessoa tiver antes de dormir, melhor. Então, não assistir noticiário, não estímulos da TV, celular, que a gente está o tempo todo com o celular, a gente não consegue se desgarrar dele, né, de Eu ia jeito perguntar nenhum. exatamente isso, deixar um pouquinho o celular de lado, ler um livro, fazer uma outra atividade. Isso. Outra atividade não estimulante, porque quanto mais você tem estímulos externos, como luminosidade, a luminosidade de tela, né, aqueles conteúdos que são viciantes e que não vão possibilitar que o corpo relaxe, pelo contrário, vai estimular que ele continue na ativa. Então, todas essas práticas ajudam muito. Pode parecer bobagem, mas vocês aliando várias dessas dicas aqui, vocês vão ver como vai ajudar a vocês melhorarem a qualidade do sono de vocês. Roberto, quem tem problema com sono deve, obviamente, procurar um especialista, um cardiologista. E hoje, qual arsenal terapêutico vocês têm em mãos para auxiliar essas pessoas com problemas de sono? É assim, na verdade, fundamental, e assim, apesar de fundamental, é o mais difícil das pessoas aceitarem,
que é colocar em prática essas dicas que a Patrícia colocou, são fundamentais, e assim, a gente chama de higiene do sono, né? Então, essa Isso. higiene do sono é crucial. Evitar assuntos polêmicos, ligar para Uhum. um assunto chato. Ah, já sei que essa pessoa precisa de algo, então deixa para o dia seguinte pela manhã, que você tem o resto do dia para trabalhar essa Isso. informação. Tudo que a gente está falando aqui é muito importante para quem tem problema de sono, tá? Porque se a gente fala não assista TV na cama, isso vale para aquela pessoa que deita, liga a TV e em 5 minutos dormiu. Não sou eu que estou dizendo para poder ela parar de fazer isso, porque Uhum. isso não está Uhum. atrapalhando em nada a vida dela. Agora, para uma Uhum. pessoa que tenha problema de sono, é fundamental que ela siga essas regras para que minimize esse problema, mesmo que não resolva tudo. E o remédio fica sempre por último. Qual o remédio? Sempre aquele associado ao problema, à causa. Então, se o problema é um transtorno de ansiedade, é uma depressão, ele vai usar um medicamento para isso. Se o problema Uhum. está associado com a insuficiência cardíaca, com um DPOC, ele tem que medicar essas patologias, ele tem que melhorar Uhum. essas doenças. Se ele está com um problema de dor, eu tenho que usar medicamentos que podem ter efeito até que ajudem no sono, mas que vão ter efeito modulador de dor. Então, a medicação sempre vai ser direcionada para a causa. Um percentual menor, claro, não, na prática a gente vê um percentual maior do que o desejável, mas um percentual menor são aqueles que precisam realmente de hipnóticos. Então, a gente tem medicamentos que são especificamente para dormir. Então, muitos usam ansiolíticos, que aí, em Uhum. geral, o problema é a ansiedade, deveriam tratar a Uhum. ansiedade com medicamentos da classe dos antidepressivos. Parece engraçado, mas quem trata a ansiedade são medicamentos da classe dos antidepressivos e não ansiolítico, como muitos imaginam. Então, agora, hipnóticos diretamente, ou, se for o caso, para alguns pacientes, eu vou usar medicamento antidepressivo que ajude na dor, no sono. Eu vou usar medicamentos para dor que ajudem no sono. Então, eu tenho vários medicamentos que podem colaborar e que não são necessariamente hipnóticos. Por quê? Porque a maioria dos hipnóticos acabam ao longo do tempo levando a uma perda de eficácia e cada vez precisando de uma dose cada vez maior. A gente viu isso acontecer e até tiraram, por exemplo, uma medicação chamada Zolpidem de medicação carbonada para medicação controlada com receita azul, porque as pessoas foram criando cada vez mais uma dependência e usando doses muito maiores. Então, aí a gente tem que tomar muito cuidado quando for usar hipnóticos, por exemplo, esse chamado da classe Z, a gente deve usar pelo menor tempo possível, pela menor dose, enquanto estamos fazendo uma avaliação e um controle adequado das causas dessa insônia. Perfeito, muito obrigado. Patrícia, vamos falar um pouquinho sobre mindfulness, né? A gente ouve muito sobre mindfulness, de que Uhum. forma isso nos auxilia e o que que é mindfulness? É aquela posição de lótus que a gente vê às vezes em celebrações budistas? É esse tipo de meditação, mindfulness? Então, principalmente quando a causa da insônia for possivelmente um estresse, as técnicas de meditação ajudam muito, e uma delas, que é reconhecida, como eu mencionei, é o mindfulness. Então, o mindfulness é uma técnica de esvaziamento da mente. Então, na verdade, de atenção plena ao seu mundo interior. Então, por isso que ela ajuda a lidar com o estresse, porque o estresse, você está ali preocupado. O que que é o estresse, né? É uma preocupação excessiva com alguma situação que você não está pensando que você está conseguindo lidar, que você acha que você não tem recursos suficientes para lidar com aquela situação. Aí vem o estresse. Então, o mindfulness, você esvaziando a sua mente de tudo que aconteceu, você estar simplesmente centrado em você, você consegue reduzir o estresse e assim melhorar a qualidade do sono. Porque quando você for deitar e tentar dormir, você já vai ter esse esvaziamento, você não vai estar com tudo aquilo na sua mente que vai impossibilitar que você desligue de fato, né? Porque você já vai estar induzida a um estado de relaxamento.
Como a gente Então, diz, não é vai essa a ter aqueles prática. macaquinhos na mente saltitando, né? Isso, aquela nuvem que fica pairando, né, no dia de tudo que você vivenciou, que não deixa você desligar. Então, se você já induzir antes o seu corpo a esse estado e sua mente, né, a um estado de relaxamento, vai favorecer que quando você deite, você pegue no sono mais rápido. Doutor E Roberto, quer complementar? essa meditação mindfulness, ela se adaptou bem ao mundo atual, né? Não é isso, Patrícia? Sim, Que sim. ela é muito prática, é muito simples, então se adaptou a esse mundo mais louco que a gente vive, né? Diferente Aham, daquela meditação transcendental, que era uma coisa muito aham, mais longa, muito mais demorada. Então, aham. se adaptou bem. É uma técnica que tem saído muita publicação científica sobre ela, com bons Sim, resultados. perfeito, é isso Doutor mesmo. Roberto, muito obrigado pela sua participação e pelas suas explicações. Patrícia, também agradeço você ter participado aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme. A troca, muito obrigada. Prazer foi meu. Estão as ordens, Luquete. Aqui na Socesp a gente tem informação de qualidade com embasamento científico. Eu agradeço os dois.